Bom dia a todos! Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Esse canal não vai ter um tema específico, uma hora eu vou estar falando de futebol, igual nesse vídeo aqui. Outra hora eu vou estar falando sobre os meus livros, outra hora sobre uma série que eu gostei. E eu também pretendo falar de alguns temas um pouco mais sérios. Enfim, se vocês gostarem desse vídeo ou gostarem de mim, comentem e deixem o like. Você que é brasileiro e gosta de futebol, deve ter a sua própria lista dos maiores do Brasil. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos. Todos esses são exemplos de gigantes do futebol brasileiro. Ao meu ver, é muito complicado bater o martelo e dizer quem é o maior de todos. Afinal, existem casos e mais casos, campeonatos e mais campeonatos, títulos e mais títulos. Então não dá para dizer que um time é maior do que o outro só porque tem uma quantidade maior de títulos, ou porque ganhou algum título que o outro não ganhou. É complicado. Então eu trouxe hoje uma lista diferenciada. Eu vou enumerar os maiores times do Brasil com base numa pontuação. Essa pontuação vai ser com base nos títulos vencidos pelos maiores clubes do Brasil. A pontuação funciona da seguinte forma: títulos regionais valem 1 ponto, títulos nacionais valem 2 pontos, títulos continentais valem 3 pontos e títulos mundiais valem 4 pontos. Simples assim. Eu também dei uma colher de chá e acrescentei 1 ponto aos clubes que nunca foram rebaixados. Portanto, São Paulo, Santos e Flamengo já começam aí com 1 ponto cada um. Você que está vendo esse vídeo deve estar pensando que essa lista é besteira e que os resultados são bem óbvios. Mas não deixe de ver esse vídeo até o final só porque você já tem a sua opinião formada. Afinal, ela é baseada em dados matemáticos, criados por este que vos fala. Você aí que fica dizendo que o São Paulo é o maior do Brasil só porque tem 3 mundiais, essa lista vai colocar uma pulga atrás da sua orelha. Eu estou fazendo essa lista só para trazer um pouco de matemática para o negócio. E é claro que o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. É só uma lista baseada em títulos. Mas claro que para trazer veracidade para essa lista, eu tive que considerar um certo grau de relevância dos times. Porque quando eu fui fazer os cálculos, eu cheguei numa lista completamente ridícula. Para vocês terem uma noção, eu teria que colocar o ABC de Natal na lista. Você sabe o tanto de títulos estaduais que eles têm? 57. Pois é. Ridículo. Não faz sentido. Isso aqui é uma lista dos maiores do Brasil, então eu acabei desconsiderando times que não dá para chamar de grandes. Mesmo assim, vale a pena algumas menções honrosas. Começando pelo time do meu amigo David, o Sport Recife, que é de longe o maior time do Pernambuco. Sem contar que o Leão da Ilha já conquistou títulos nacionais, como o Brasileiro de 87 e a Copa do Brasil de 2008. É sem dúvida um dos maiores do Nordeste, se não for o maior. Ainda assim, não dá para considerar eles nessa lista. Eles estão longe de serem tão grandes quanto os outros times que vão ser colocados aqui. Outro que eu quero mencionar é o Bahia. O tricolor de aço entrou para a história do Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro campeão nacional do Brasil em 59. Inclusive, eles abateram na final ninguém menos do que o Santos de Pelé. Então, é realmente uma marca histórica. Mas também não vamos nos precipitar. Apesar de ser a elite do futebol baiano, não dá para colocar eles no mesmo patamar de times que fazem história no futebol internacional. O Bahia é tradicional, mas só aqui no Brasil mesmo. E para finalizar as menções honrosas, eu quero falar do Coritiba. Nosso queridíssimo Coxa, além de ser o maior campeão paranaense, também entra para a lista dos campeões brasileiros, pelo título conquistado em cima do Bangu em 85. Inclusive, na pontuação, o Coritiba chegou a ultrapassar o Atlético, seu rival direto. Mesmo assim, eu nem ousaria colocar o Coxa acima do Furacão. E quem entende de futebol deve entender o porquê. E caso você não entenda de futebol, fica tranquilo que eu já vou explicar. Enfim, tendo acabado as menções honrosas, vamos para a lista. Galera, é o seguinte, eu tô gravando esse áudio num dia seguinte e eu tô meio ruim na garganta, então minha voz vai sair um pouco mais rouca, tá? Mas fica tranquilo que não é nada grave. Enfim, em 10º lugar, acreditem vocês ou não, nós temos um empate. Exatamente, dois times empatados com 40 pontos cada um. E são eles o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Como eu disse antes, o Coritiba até chegou a passar esses dois times na pontuação, mas no final das contas eu cheguei à conclusão de que o Coxa jamais seria considerado maior que eles. Afinal de contas, estamos falando de dois times com títulos internacionais, enquanto que o maior título do Coritiba é o seu brasileiro. E não dá para comparar, né?
Enfim, vamos aos números. Começando pelo Atlético, o Furacão pode até ter 12 estaduais a menos que o seu maior rival. Enquanto o Atlético tem 27, o Coxa tem 39. Mas quando saímos do Paraná, a coisa muda de figura. O título brasileiro de 2001 e a Copa do Brasil de 2019 e acrescentam mais alguns pontos interessantes na conta do rubro-negro. Mas o que surpreende é a quantidade de títulos internacionais que o Furacão ostenta na sua galeria de troféus. São 3 no total, 2 sul-americanas e uma Comebol, o que somam 9 pontos de títulos internacionais. No total, o Atlético tem 40 pontos, o que coloca ele na 10ª posição. Falando agora do Vascão, apesar de ser um time bem zoado pela sua grande coleção de rebaixamentos, o Trem-Bala da Colina já foi um time gigantesco no passado, chegando ao título da Libertadores em 98, seu troféu mais importante. Mas os títulos internacionais não param por aí. Em 2000, o time cruzmaltino conquistou a Copa Mercosul, numa virada histórica. Em cima do meu Palmeiras, né? Enfim. A nível nacional, o Vasco também ostenta seu tetracampeonato brasileiro, além da Copa do Brasil de 2011. Somando tudo isso aos 24 cariocas, são exatamente 40 pontos. E com isso, o Vasco e Atlético abrem a nossa lista. A 9ª posição eu quero dedicar ao Dr. Eduardo da empresa onde eu trabalhava, porque agora vamos falar do Fluminense. Apesar de ter um enorme vazio na sua galeria de troféus na área de títulos internacionais, o tricolor carioca realmente não deixa a desejar quando o assunto é clássico. Os flamenguistas que o digam, né? O Flusão pode até não ser tão tradicional em campeonatos continentais. Até mesmo o Botafogo pode dizer que possui a sua própria taça da Comebol. Mas ainda assim não podemos tirar os méritos desse time que já chegou numa final de Libertadores em 2008, tendo perdido nos pênaltis para a LDU. Apesar disso, vamos lembrar que vice-campeonato não dá ponto nenhum, portanto vamos focar no que é sólido, ou seja, títulos. Assim como o Vasco, nosso tricolor é tetracampeão brasileiro, além de possuir a taça da Copa do Brasil de 2007. Somando assim seus 10 pontos por títulos nacionais, colocando isso ao lado dos 33 cariocas, o Flu ostenta seus 43 pontos, deixando o Vascão para trás. Essa comparação do Fluminense com o Vasco pode até ser discutível, afinal o Vasco tem Libertadores e o Fluminense não. E quando a gente fala de rebaixamento fica ainda mais ridículo, porque enquanto o Vasco tem seus 4 rebaixamentos e está encaminhando para o 5º, né? O Flu sofre até hoje com o fantasma da Série C. Mas nessa lista aqui o Fluminense acumula 3 pontos a mais, então eu devo ser matematicamente justo. Portanto, hoje o tricolor do Rio ocupa nossa 9ª posição. Agora vamos dar um salto gigantesco, porque o 8º lugar dessa lista ficou com o nosso queridíssimo Galo Doido. Pois é, o Atlético Mineiro, galera. O Atlético recentemente tem melhorado gradualmente, inclusive tendo sido considerado um dos 3 melhores elencos do Brasil nos últimos anos, juntamente do Palmeiras e do Flamengo. Mas algo que acaba ferrando o Galo é o simples fato de que a maioria dos seus títulos são praticamente únicos. Para você que não sabe ou não se lembra, o título brasileiro de 2021 pôs fim a um jejum de 50 anos do Atlético. Pois é, até então, o seu único título do Brasileirão havia sido em 71, ou seja, o Galo tem aí um período longo de abstinência. Ainda assim, não se pode subestimar esse clube, que já deu trabalho para gigantes do futebol nacional. Flamengo e Corinthians são exemplos de times enormes que já sofreram na mão do Galo Doido. Sem falar, é claro, do Cruzeiro, que até hoje é o freguês fiel do Atlético. Assim como o seu xará do Paraná, o Atlético pode bater no peito para falar que possui a sua própria coleção de títulos internacionais, inclusive sendo o maior campeão da Comebol no Brasil. Mas é claro que seu título mais importante é a tão sofrida Libertadores de 2013, onde o Galo passou por times gigantes como o São Paulo e na final abateu ninguém menos que o Olímpia do Paraguai, que é tri da Libertadores. E para finalizar os títulos internacionais, temos a Recopa de 2014, onde o Atlético passou por cima do Lanús da Argentina. No total, o Atlético Mineiro empilha 4 títulos internacionais e mais 5 títulos nacionais. Além do bi do brasileiro, ainda vemos 2 Copas do Brasil e mais uma Supercopa.
Somando tudo isso com seus impressionantes 48 campeonatos mineiros, temos um total de 70 pontos. São 27 pontos a mais que o Fluminense, que é o último dessa lista. Então fica claro que a partir de agora as coisas começam a esquentar. Antes de irmos para a próxima posição, eu recomendo que você se sente em algum sofá ou cadeira, porque essa posição vai te fazer surtar. Tá preparado? Então vamos lá. Em sétimo lugar, nós temos o São Paulo. Pois é, eu falei que essa lista ia te surpreender, não falei? A gente não tá nem perto do final e eu já consegui surpreender vocês. Mas calma que vai piorar. O Soberano é de fato um time a ser respeitado. Afinal, ele ostenta não somente seus 3 mundiais, mas também a honra de ser o time brasileiro com mais títulos internacionais. Somos mundiais, as 3 Libertadores, 2 Copas Comebol, uma Sul-Americana e 2 Recopas, temos um total de 11 títulos, o que é de fato bem impressionante. Até mesmo palmeirenses e corintianos devem dar o braço a torcer quanto a isso. Mas essa lista não é baseada em status, e sim na quantidade de pontos recorrentes à quantidade de títulos. E mesmo sendo tão forte fora do Brasil, a nível nacional o tricolor paulista acaba devendo um pouco. Aí você que viu o São Paulo ser tricampeão brasileiro, deve estar pensando que eu estou falando besteira. Mas os números não mentem. E por isso eu devo lembrar que mesmo sendo hexa no Brasileirão... Nossa, eu dei uma afinada agora. Mas enfim, eu devo lembrar que mesmo sendo hexa no Brasileirão, esses são os únicos títulos nacionais que o São Paulo tem para mostrar. Não deixa de ser um bom número, mas se comparado aos seus rivais acaba não pesando tanto. Principalmente quando colocamos ao lado dos 11 do Verdão. E claro que não vou perder a oportunidade de lembrar da Copa do Brasil, mas no final das contas eu nem tenho muito para falar. Afinal, os tricas nem sabem o que é isso, não é verdade? No final dos cálculos, nós chegamos a um total de 71 pontos, o que surpreende qualquer um. Eu mesmo fiquei surpreso fazendo essa lista. Eu pensava que daria bem mais. Mas a matemática foi feita para ser seguida. Então eu devo frisar que toda essa pilharada de títulos internacionais, somados aos míseros 6 brasileiros e os ainda mais miseráveis 22 paulistas, o número final é de 70 pontos. Mas como eu sou legal, acabei dando um pontinho de cortesia por fazer parte daquele clubinho dos times que nunca jogaram a Série B. Se bem que esse clube tá pertinho de perder mais um membro, né, Santos? Tô de olho, hein? O bebê tá chorando aqui. Na sexta posição, um time que nos últimos anos tem feito feio, mas que acaba sendo salvo pela sua história. Obviamente estou falando do maior de Minas, ele mesmo, o Cruzeiro. O grandioso time celeste tem passado por um perrengue nos últimos anos, inclusive tendo sido rebaixado pela primeira vez na sua história em 2019, ficando por 3 temporadas seguidas na segunda divisão. Mesmo assim, a Raposa passou a maior parte da sua longa vida isolado na soberania mineira. E apesar de estar passando por uma má fase, ela é bem recente. Na década passada, o Cruzeiro conquistou alguns bons títulos. Um dos mais marcantes foi o Bicampeonato Brasileiro de 2013 e 2014, que igualou a Raposa aos tetracampeões do Brasileirão. E por falar em títulos nacionais, como esquecer de 2018, quando o Cruzeiro se tornou o maior campeão da Copa do Brasil, chegando ao 6º título depois de abater o Corinthians na final. Enquanto alguns nem têm a Copa do Brasil, outros têm de sobra, né? Fora os brasileiros e Copas do Brasil, o Cruzeiro também possui uma invejável galeria de títulos internacionais. Libertadores em 76 e 97, Supercopa Libertadores em 91 e 92 e a Recopa de 98. Tudo isso soma alguns pontos para o time mineiro, e com os 38 estaduais, a Raposa pode mostrar ao mundo seus 73 pontos, e pode ostentar a 6ª posição da nossa lista. E quem fica com o 5º lugar da nossa lista é o time do Rei. E eu não estou falando do Rei do Gado não, eu estou falando do Rei do Futebol. Em homenagem ao nosso eterno Pelé, a 5ª posição fica com o Santos. O time da Vila pode não estar na sua melhor fase atualmente, mas nenhuma fase ruim vai apagar a grandiosa história desse clube tão enorme e tão vitorioso. Tá ruim a minha voz, mas eu vou continuar. Depois do São Paulo, o Peixe é o clube brasileiro com mais mundiais. Mesmo com a vergonha passada diante do Barcelona em 2011,
o alvinegro praiano pode se orgulhar de ter vencido 2 mundiais, o que já fornece 8 pontos na nossa tabela. E já que estamos falando de títulos internacionais, vamos à lista. 3 Libertadores, uma Conmebol, uma Recopa e uma Copa dos Campeões internacionais. A nível nacional, o Peixe divide o segundo lugar dos maiores campeões brasileiros com o Flamengo, tendo acumulado seus 8 títulos. Além disso, ele ainda possui o troféu da Copa do Brasil de 2010. E para finalizar a galeria do time praiano, temos os títulos regionais. São eles 22 paulistas, uma Copa Paulista e 6 Rio-São Paulo. Depois de fazer os cálculos, nós chegamos aos 73 pontos. Mas diferente do Cruzeiro, o Santos pode se orgulhar de nunca ter sido rebaixado. E como de costume, tem direito a mais um ponto, ou seja, 74 pontos. Mas será que vai continuar assim? Eu espero que não. Já estamos nos aproximando do pódio, e daqui pra frente vai ser só zaralhada. Quem quase chegou lá foi o grandioso Internacional. Vocês não acharam que eu ia esquecer, né? O Colorado carrega em seu brasão títulos importantíssimos e uma quantidade considerável de pontos. Afinal, ele deixou para trás time como Santos e São Paulo. E apesar de ser, pelo menos na minha visão, menor do que o seu rival direto, o Inter é um time que a gente tem que respeitar demais. Começando a falar dos números, o Colorado já inicia a contagem com 4 pontos, por causa do Mundial de 2006 vencido sobre o Barcelona. E eu até gostaria de somar mais 4, mas o time gaúcho fez o favor de perder para o poderoso Mazembe no Mundial de 2010, não é mesmo? A nível continental, o Inter também não faz feio. Além das 2 Libertadores, ainda existem as Recopas de 2007 e 2011. Tá difícil hoje. Além de uma Copa Sul-Americana em 2008. São feitos realmente impressionantes e que colocam mais uns pontinhos na contagem. Dentro de seu país, o Inter tem uma boa recaída, pois apesar de ser tricampeão brasileiro e de carregar uma Copa do Brasil, o último título nacional do Alvirrubro foi justamente a Copa do Brasil de 92. Portanto, o nosso Colorado acaba deixando de ganhar alguns pontinhos por conta disso. Regionalmente, o Inter possui um total de 49 títulos, com 45 campeonatos gaúchos, 2 Copas FGF e 2 Recopas gaúchas. A soma final chega aos respeitáveis 76 pontos. Isso é muita coisa. Inclusive poderiam até ser 77, se não fosse pela queda inédita em 2016. Até então, o Internacional não havia sido rebaixado nenhuma vez. E se tivesse continuado assim, teria direito a mais um pontinho nessa lista. Mas a vida tem dessas e uma hora a conta chega. Santistas, interpretem como quiserem. Você que fez as contas deve ter percebido que ainda faltam mais 4 gigantes do futebol brasileiro. Mas nós acabamos de chegar no pódio, então só restam mais 3 posições. Será que algum time grande vai ficar de fora da lista? Claro que não. Você esqueceu que no começo da lista houve um empate? Pois é. Na terceira posição, nós vamos repetir a dose, ou seja, 2 times vão dividir a medalha de bronze. E esses 2 times são o Grêmio e o Corinthians. Já que é inevitável, vamos começar falando dessa coisinha preta do Parque São Jorge. Assim a gente já tira a desgraça da frente. Lembra quando falavam que o mundo ia acabar em 2012? Então, realmente isso aconteceu. Naquele ano, esse timinho miserável, que eu tenho até nojo de falar o nome, conquistou o mundo literalmente. O Mundial que eles ganharam em cima do Chelsea fornece os primeiros 4 pontos. E depois de contarmos a Libertadores e a Recopa de 2013, finalizamos os títulos internacionais com um total de 10 pontos. E sim, é só um Mundial. Tenha decência uma vez na vida. Para ter Mundial tem que ter Libertadores. Títulos de nível nacional também não faltam. São 7 brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Supercopa, o que adicionam mais 22 pontos. Com mais 30 títulos paulistas e 5 Copas Rio-São Paulo, esse timinho maldito tem 79 pontos. Que legal! Indo agora para o tricolor gaúcho. Os números do segundo time mais forte da União Sinistra são realmente de cair o queixo. A começar pelo Mundial de 83, o Grêmio inicia com os 2 pés na porta, abocanhando seus 4 primeiros pontos. Até poderiam ser 8, mas infelizmente quem ficou com o título mundial de 95 foi o Ajax. Enfim. Diferente da gambazada, o Imortal entra no clube exclusivo de tricampeões da Liberta. Então, além dos 4 pontos do Mundial, ainda chegam mais 9 por títulos continentais.
Em questão de Campeonato Brasileiro, o Grêmio acaba ficando meio para trás, com seus míseros 2 títulos. Mas apesar da carência de brasileiros, eles acabam compensando em Copas do Brasil, sendo o segundo maior campeão com seus 5 troféus. E para finalizar os campeonatos nacionais, tem a Supercopa de 90. Tudo isso somado aos 50 títulos estaduais e regionais, temos os mesmos 79 pontos do Corinthians. E como os dois já caíram, não tem nenhum pontinho de desempate. Pro azar do Grêmio, ele terá que dividir o terceiro lugar com essa coisa aí. E a medalha de prata fica com quem? Quem? Você já sabe, Sociedade Esportiva Palmeiras. Pois é, você não achou que o meu Verdão ia ficar atrás daquela porqueira daquele Corinthians, né? Por favor. O Palmeiras nos últimos anos tem enchido o saco dos rivais, não é mesmo? Mas tem que ser assim mesmo, tem que esfregar na cara desses gambá, dessas tricas, dessas sardinhas aí, que o nosso palestra não precisa de mundial para ser melhor que eles. Você palmeirense tem mais é que festejar mesmo. Ok, agora chega de clubismo. Para ser justo com os gambás, eu não vou considerar o tão polêmico título de 51. Portanto, nada de 4 pontos pro porco. Mas quem disse que a gente precisa? Diferente das gaivotas, o Palmeiras faz parte do clubinho dos tricampeões da Liberta. Ganhamos 2 no mesmo ano? Ganhamos, mas ainda conta. Então a gente já inicia com 9 pontos na contagem. Para encerrar os títulos internacionais, o Verdão ostenta a Mercosul de 98 e a Recopa de 2022 conquistada em cima do Atlético, totalizando 15 pontos. Agora vamos para o nosso ponto mais forte. Afinal, não tem como fugir, não é mesmo? Quando se trata de títulos nacionais no Brasil, o nosso alviverde imponente reina absoluta. São 11 esmagadores brasileiros, impressionantes 4 Copas do Brasil, o título inédito da Copa dos Campeões em 2000 e a inesquecível Supercopa de 2023, onde o Menguinho foi nosso vice mais uma vez. A nível regional, o Palmeiras chegou aos 27 paulistas esse ano, e junto com as 5 Copas Rio-São Paulo, são 33 títulos e 33 pontos. Na soma total, chegamos aos 80 pontos, provando mais uma vez que ninguém precisa de mundial para ser gigante. E para finalizar a lista, vocês já sabem, então eu não vou nem enrolar. Flamengo. A gente pode reclamar, a gente pode zoar, a gente pode falar mal, a gente pode falar o que quiser. Mas a grande verdade é que o Flamengo nunca vai ser gigante apenas em torcida. Ele sempre vai ser um dos maiores clubes do Brasil. E não é à toa que eles podem se gabar tanto. Afinal, até mesmo um palmeirense como eu estou sendo obrigado a colocar eles em primeiro. Enfim, vamos aos títulos. O Mundial de 81 foi histórico. Zico e companhia realmente humilharam o Liverpool, enfiando 3-0 e acrescentando os primeiros 4 pontos na conta do rubro-negro. Inclusive, o Real Madrid está esperando com mais 4 pontos na mão, mas acho que vai esperar para sempre. Em 2022, depois de abater o Furacão na final da Liberta, o Fla se juntou a Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos no clube dos tricampeões da América. E juntando esses títulos e a Mercosul de 99 e a Recopa de 2020, esse time soma a nível continental seus 15 pontos. Nacionalmente, o Flamengo só fica atrás do Verdão. Empatados com o Santos, eles possuem seus 8 brasileiros, com mais 4 Copas do Brasil, 2 Supercopas e uma Copa dos Campeões em 2001. 30 pontos é o que eles possuem a nível nacional. Somando tudo isso aos nada surpreendentes 37 estaduais, com mais uma Rio-São Paulo em 61, esse time maldito tem impressionantes 87 pontos. E com mais um pontinho por conta da falta de rebaixamentos, o número final é de 88. Realmente é de se tirar o chapéu. Apesar de não ser nada inesperado. Afinal, os rivais do Mengo são... melhor deixar pra lá. E esse foi o meu primeiro vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem acompanhando, porque eu pretendo trazer os vídeos dos mais variados temas. O que vocês pedirem, o que vocês quiserem que eu fale, eu posso falar. Não só de futebol, mas tem outras coisas que eu gostaria de falar também. Anime, que eu gosto pra caramba. Super-heróis, filmes... enfim, várias coisas. Então coloquem nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem que eu continue fazendo vídeos. Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais, ok? As minhas redes sociais junto com o link da Amazon. Junto com o link do meu livro na Amazon. Tá bom? Se quem quiser entrar lá e
gostar do livro, se interessar, pode comprar. Eu recomendo pra caramba. Não só porque fui eu que escrevi, mas que realmente o livro é muito bom. Porque se você gosta de anime, você gosta dessas coisas, você provavelmente vai gostar do meu livro também. Enfim. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se inscreva, deixa o gostinho. É isso aí. Tamo junto, galera. Até a próxima.